Você provavelmente já reparou que, de uns tempos para cá, o real deu uma respirada e o dólar ficou um pouco mais barato. Depois de um período em que só se falava em dólar disparando, agora começou a aparecer manchete falando em valorização do real. Mas afinal, por que isso está acontecendo? E o mais importante, isso dura? Antes de tudo, o que significa o real está se valorizando? Quer dizer basicamente que cada real compra um pouquinho mais de dólar do que antes. Se antes você precisava de R$ 5,70 para comprar um dólar, e agora precisa de R$ 5,30, o real se valorizou em relação ao dólar. Em 2024 o movimento tinha sido o contrário, o dólar chegou a subir mais de 25% em relação ao real ao longo do ano, deixando a moeda brasileira entre as que mais perderam valor no mundo. Em 2025, parte desse movimento foi devolvido, o real voltou a ganhar força frente ao dólar. A primeira peça dessa história está fora do Brasil, é o que acontece com os juros nos Estados Unidos. Quando o mercado começa a acreditar que o Banco Central Americano, o Fed, vai ser mais leniente, ou seja, que os juros lá fora vão parar de subir ou até começar a cair, o dólar perde um pouco daquela força global e os investidores se sentem mais confortáveis em buscar retorno em países emergentes. Isso aconteceu recentemente. Só esse movimento de expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos já fez o dólar enfraquecer frente a várias moedas, inclusive o real. A segunda peça é doméstica, os juros aqui no Brasil. A gente está com uma taxa de juros básica muito alta, algo em torno de 15% ao ano na Selic, o que faz com que o chamado juro real, os juros acima da inflação, seja um dos mais altos do mundo. Isso torna o Brasil atraente para o famoso carry trade, onde o investidor toma dinheiro emprestado em moeda forte com juros baixos e aplica aqui, ganhando esse juro gordo. Resultado, entra mais dólar no país para comprar real e investir em títulos e renda fixa, e essa entrada de capital ajuda a fortalecer a nossa moeda. Outro ponto é o setor externo. O Brasil vem registrando superávites comerciais recorrentes há anos, ou seja, exporta mais do que importa, e isso significa um fluxo estrutural de dólares entrando na economia. Além disso, o país acumulou um volume considerável de reservas internacionais, que funcionam como um colchão contra choques cambiais. Esse conjunto de superávit na balança comercial mais reservas elevadas, dá uma certa confiança para o investidor estrangeiro de que o Brasil não está à beira do abismo cambial. Também tem a parte política e fiscal. Sempre que o mercado enxerga algum sinal, mesmo que tímido, de compromisso com o ajuste das contas públicas, controle de gastos ou avanço em reformas, o risco percebido do país cai um pouco. Menos risco igual mais disposição de investir aqui. Quando o contrário acontece, ruído fiscal, briga política ou dúvidas sobre metas de resultado primário, o movimento pode inverter rápido. Resumindo até aqui, juros muito altos no Brasil atraem capital, expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos tira força do dólar, superávites comerciais e reservas cambiais ajudam, e qualquer melhora, mesmo marginal, na percepção de risco fiscal e político soma pontos pró-real. Tá, mas o que essa valorização muda na vida das pessoas? Para quem pensa em viajar para fora, um real mais forte significa que o custo em reais da viagem fica um pouco menor. Passagem, hotel e compras em dólar ou euro tendem a ficar menos pesados no bolso do brasileiro. Para empresas que importam máquinas, insumos ou produtos prontos, também é um alívio. O custo em moeda local cai, o que pode segurar parte da inflação aqui dentro. Por outro lado, para alguns setores, a moeda forte não é exatamente uma boa notícia. Empresas que exportam muito, como parte do agronegócio ou da indústria, recebem em dólar lá fora, mas pagam custo em real aqui dentro. Quando o real se valoriza, a receita em reais dessas empresas diminui, o que reduz a competitividade. E para os investimentos? Um real mais forte mexe com tudo. Pode desanimar um pouco quem está comprando dólar como proteção de longo prazo, mas pode ser encarado como oportunidade para quem quer justamente começar a dolarizar patrimônio com o câmbio menos esticado.
Influencia também o fluxo para a Bolsa Brasileira, já que estrangeiro olha não só o preço das ações, mas também o nível do câmbio. Se o real está muito caro, parte do ganho em reais pode ser corroído quando ele volta para o dólar. Chega então a pergunta de $1 milhão: essa valorização do real dura? Aqui é importante ser honesto, ninguém consegue prever com exatidão. O câmbio é um preço que reflete expectativas o tempo todo. O que a gente consegue fazer é montar cenários. Num cenário mais positivo, em que o Fed realmente inicia um ciclo de queda de juros, o Brasil mantém juros reais elevados por mais tempo, e o fiscal não explode e não tem grandes surpresas negativas, é possível ver o real continuando relativamente forte, com o dólar sem voltar para aqueles picos mais assustadores tão cedo. Já num cenário mais negativo, se o mercado começa a duvidar fortemente da trajetória das contas públicas, aumenta o barulho político, ou lá fora cresce o medo de recessão e os investidores fogem de emergentes, o movimento pode se inverter rápido. O capital que entrou pode sair, o dólar sobe e o real devolve parte dessa valorização. Uma coisa importante é lembrar que, historicamente, a nossa moeda é muito volátil. Em pouco tempo ela pode sair de queridinha dos emergentes, para a moeda que mais apanha no mês, e vice-versa. A valorização recente é real, tem fundamento em juros altos, cenário externo mais favorável e contas externas robustas, mas não significa que a volatilidade acabou. Então, quando você ouvir que o real está se valorizando, pense assim: não é que o Brasil virou Suíça do dia para a noite. O que aconteceu foi um conjunto de fatores, aqui dentro e lá fora, que, por enquanto, estão jogando a favor da nossa moeda. Entender esses movimentos ajuda a tomar decisões mais conscientes, seja para viajar, investir ou só acompanhar a economia sem cair em manchete alarmista. Se você curtiu esse tipo de análise, aproveita esse momento de real mais forte, mas já sabe, no próximo vídeo eu te explico outro pedaço dessa história para você nunca mais depender só do humor do mercado para entender o que está acontecendo com o seu dinheiro.